Fala galera, aqui é Flávio César e você está no canal Uber do ABC. Galera, é o seguinte, em qual posto de combustível é melhor para nós abastecermos? Por exemplo, qual posto de combustível que pode nos dar mais vantagens por ser Uber e tudo mais? Será que só o preço da gasolina no posto compensa ou não? Bom, vou dar minha opinião aqui e o posto que eu normalmente abasteço, tá? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender que é assim, ó. Nós, como Ubers, a gente tem que pensar em todo tipo de economia que a gente tiver. Então, até mesmo na gasolina, você pode até ter uma economia, seja ela direta ou indireta. Por exemplo, eu uso carro alugado. Eu já fiz um vídeo aqui porque eu prefiro muito mais alugar um carro do que arrebentar o meu próprio carro na rua. Mas existem regras para você alugar carro, né? Eu já fiz um vídeo aí, não sei, qualquer coisinha eu faço um outro vídeo explicando com mais detalhes. Bom, enfim, o preço da gasolina tá lá em cima, o preço do álcool também, o GNV tá lá em cima, então a gente tem que pensar em todo tipo de vantagem que a gente pode ter. Bom, o que eu faço para ter de vantagem? Eu vejo quais são os postos que podem me dar uma vantagem direta ou indireta. Por exemplo, direta, no próprio preço. Às vezes a gasolina tá... Eu já vi gasolina a R$4,60, R$4,70, quase R$5. E já vi gasolina quase... Não, a R$3, a R$3,99, R$4,10, até R$3,80 eu já vi. Então, dependendo da minha necessidade, eu vou lá e coloco nesses baratos. Dependendo da minha outra necessidade, eu vou lá e coloco num pouco mais caro. Por que eu coloco num pouco mais caro? Porque o posto me traz uma vantagem. Então, qual é o posto que eu normalmente abasteço? O posto que eu abasteço é o Ipiranga. Eu sempre abasteço meu carro no Ipiranga, por quê? O Ipiranga, ele tem aquele convênio dos quilômetros de vantagem. Então, o que acontece? Eu sempre abasteço neles e aí eu vou acumulando pontos. Para você que aluga carro, eu acho que é uma boa, é uma ótima. Principalmente se você aluga carro só por fim de semana para trabalhar, ou se você aluga o carro semanalmente, porque você não tem toda a grana do mês inteiro para dar. Eu alugo o carro pela Movida, certo? E na Movida, eles têm um convênio com os quilômetros de vantagem. O que acontece? Então, eu acumulo um tanto de pontos, vou lá na Movida e alugo o carro por uma semana. O que acontece? Além de eu ter um carro 2018, 2019, tanque cheio, bonitão, eu ainda tenho com seguro e tudo mais, eu ainda rodo com quilômetros livre, pessoal. Então, olha só, você que roda aí toda semana e fica preocupado por tá chegando perto do limite que eles te estipulam, você pode fazer o seguinte: aluga o carro pela Movida, você não vai ter esse problema de ficar pensando no limite, principalmente pra gente que tem que rodar bastante para compensar o dia, né? Então você faz o seguinte: você vai lá, abastece o seu carro no Ipiranga, ganha pontos, quilômetros de vantagem, junta esses quilômetros e você aluga o seu carro. E aí, eu sei que já tem uma galera aí que abastece pelo Ipiranga e não consegue ver vantagens nisso, porque às vezes é pouco ponto que a pessoa acumula. Mas existe um esquema que você consegue ganhar muitos pontos em uma semana. Você consegue ganhar até 4.000 pontos, se eu não me engano. Até um pouco, acho que 4.000 pontos. E aí você consegue 4.000 quilômetros, né, perdão. E aí você consegue alugar o seu carro numa semana com KM livre, tanque cheio e tudo mais, de boa, devolve o carro e renova e vai fazendo isso. Então você não precisa fazer aquele esquema de fazer um mês e paga. E outra, a Movida, ela ainda cobra quando você for devolver o carro. Olha só a vantagem. Então você ganha os pontos, você aluga o carro e você só vai pagar quando você devolver o carro. Então isso é muito bom. Pensa assim, se você vai alugar o carro e você vai só pagar ele quando você devolver, então você, olha que maravilha, primeiro você ganha a grana e aí depois você paga, nem dói. Tem outras locadoras aí que você tem que pagar antes, entendeu? E a Localiza você consegue fazer esse esquema.
E qual que é o esquema de você ganhar muitos pontos? Bom, é o seguinte, no Ipiranga existem 3 formas de acumular ponto. No débito e, na verdade são 2, né? No débito e no crédito. E também tem uma outra que é no crédito virtual deles lá, mas isso é para um outro vídeo. Então é o seguinte, quando eu abasteço na Ipiranga, eu faço 3 abastecimentos por dia. E cada vez que eu faço esses abastecimentos, eu ganho pontos. Então eu ganho uma média de 500 pontos por dia. É o seguinte, você vai lá no posto Ipiranga e abastece R$35. Aí o cara vai lá e coloca R$35. Você não sai do posto, você fala assim, ó, cobra pra mim no cartão de crédito. Aí você vai lá e passa no cartão de crédito, no de débito. Aí vai lá e fala, abastece mais 35 pra mim. E aí você vai lá e coloca mais pontos. Aí você fala, ó, passa aí no quilômetros de vantagem de novo. Aí depois você fala, sei lá, você tá com 70, você precisa abastecer 100. Aí você coloca mais 10, mais 20 em dinheiro. Por quê? A Ipiranga, ela faz com que ela autoriza você abastecer 2 vezes no cartão por dia e ganhar pontos por essas 2 vezes. Esse é o limite deles no cartão. E uma vez em dinheiro. Ou seja, você ganha quilômetros em dobro se você tiver o seu posto favorito. Então você cadastra o seu posto favorito e faz isso, e aí você consegue ganhar os pontos em dobro. Então, se você fizer esse esquema que eu tô te falando, abastecer 35, 35 e 10, 15, você consegue ganhar até 500 pontos por dia. Isso é muita coisa. Quem abastece no Ipiranga sabe que normalmente o pessoal pega 100, 140 pontos por dia. Isso é muito pouco. Pô, mas 500 pontos é uma grande vantagem. E o que acontece? No fim de semana, no final da semana, você vai ter lá seus 2.800, 3.000 pontos. Você vai lá no site do quilômetros de vantagem, aluga o carro pela Movida e aí, ó, tá com o carro zerinho, 0 bala. E é isso aí. Eu sou super a favor de carro alugado, tem que alugar mesmo. O nosso carro do dia a dia tem que ficar na garagem, a menos que você tenha que pagar a parcela deles, né? Aí eu não aconselho, né? Você paga a parcela do carro e mais o aluguel do carro. Aí não. Tá bom, pessoal? Se você gostou aí, dá um like. Todo dia tem vídeo no canal. Deixa o comentário aí para ver se você usa também esses quilômetros de vantagem, se você acha uma boa ou não. Ou até coloca aí outro posto de combustível que você abastece que tem vantagens que eu não sei. Tá ok, pessoal? É isso aí, valeu e boas corridas para nós.